Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Top, seu blog Santo Nome, e o blog Vídeo Mais de Hoje Educação, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindos, você que me acompanha de longa data. Fico muito feliz por isso, né? Pessoas que me acompanham desde a época do Orkut, dizem que o Orkut vai voltar, não sabemos, é um zum, né? Tomara que volte, e eu gostava muito, né? Encontrei muitos amigos e amigas ali, parentes, através do Orkut, numa época aí não tão distante assim, né? Você do blog, do YouTube também, sem palavras, e você que resiste pelo e-mail. Muito obrigado. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje, dia 12 de julho de 2022, né? No meu relógio são exatamente 11 horas e 25 minutos em ponto. Eu falo aqui da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, gostaria de hoje, né? Você está vendo o meu blog, estou filmando ele, tá certo? É um aplicativo muito bacana, X-Record, você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store. É totalmente gratuito. E aqui nós temos o nosso blog, tá vendo? Eu fiz essa publicação, né? Filosofia da Educação e Filosofias da Educação e a Decadência dos Doutores da Educação, por João Maria, para além do jogo de palavras e conceitos. Então, meu amigo e minha amiga, nesse vídeo de hoje, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, certo? Uma coisa que a gente observa no mundo acadêmico e no mundo profissional, dentro da área da educação, uma disparidade, né? E uma dicotomia entre a educação em si, praticada dentro das escolas, pelos professores, tá certo? E aquela educação nas universidades, né? Na nossa fala aqui, vamos tentar aqui explicar sobre isso. Gostaria de, sempre eu recomendo esse livro aqui, ó. Claudino Piletti, Didática Geral, um livro muito bacana, muito interessante. E a pedagogia, ela tem uma divisão, de acordo com o Piletti, ela tem uma divisão aí, vamos tentar mostrar na tela para você aqui. A pedagogia, pelo conceito que vimos, apresenta disciplinas filosóficas, científicas e técnicas. Quais são as disciplinas filosóficas? História da educação, filosofia da educação, educação comparada, política educacional. Isso aqui são disciplinas filosóficas, tá compreendendo? Tá certo? Depois nós temos aí as disciplinas científicas, que são a biologia educacional, psicologia educacional, podemos colocar aqui psicologia cognitiva, né? Podemos colocar aqui a psicomotricidade, enfim. A sociologia educacional também está dentro desse conjunto de coisas aí. E as disciplinas técnicas. Esse é um aspecto dentro da pedagogia, que é esse aspecto técnico, que é a administração escolar, o diretor de escola, né? O vice-diretor, enfim. A higiene escolar, essas coisas técnicas, né? A organização escolar, a orientação educacional e a didática geral e especial. A didática geral é o conjunto de coisas gerais que você precisa saber, né, para você poder ensinar. Tá certo? A didática especial, ela vai particularizar isso, vai disciplinar isso. Então você vai ensinar matemática, né? É didática especial. Você vai ensinar aí história, didática especial e assim por diante, tá ok? Então, nesse sentido aqui, a educação, a pedagogia, vamos voltar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. A pedagogia,
que nós vimos aí, esse aspecto filosófico, o aspecto que o que deve ser e para onde vai. O aspecto científico é o que é. Tá certo? E nós temos também aqui, deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui para trás aqui para ver se vocês conseguem observar junto comigo aqui. Eu aumentei aqui, vamos diminuir de novo. Tá certo? Para vocês poderem acompanhar junto comigo. Então, dentro disso aí, meu caro amigo, minha cara amiga, nós temos aí essa questão do que eu imagino que seja a educação e o que ela é de fato, concreto, para o cidadão comum, para o seu filho, na ponta lá, na escola. Então, nós temos aí o professor Olavo de Carvalho, ele explica muito bem isso no COF, tem uma aula que ele explica, olha, que aula maravilhosa. Ele vai explicar o que você sente, a percepção, a intuição, que são coisas que parecem que são iguais, mas são diferentes. Você vai ver aqui aquela questão do acidente, tá certo? Aquela questão acidental. E você percebe que uma coisa é você saber os conceitos, outra coisa o que a coisa é em si. Por exemplo, eu tinha um cachorro chamado Aladim. Tá? O Aladim sentava até no sofá. Isso pode acontecer? Pode acontecer. É uma casualidade? Não. Mas o Aladim lê um livro? Aí não. Isso aí já não vai ser um acidente nem uma casualidade. Um leão, né? Uma pessoa aí fez alguma atividade excessiva, morreu do coração, pode acontecer? Pode acontecer. O leão, ele tem vários conceitos, né? Da palavra leão, tem vários conceitos. Disso aí, não tem? Eu te pergunto, o leão, ele pode morrer por um esforço excessivo? Pode acontecer. Tá certo? Então, dentro do conjunto de conceitos do leão, por exemplo, você não consegue quantificar e explicar o que é o leão de fato, na sua inteireza, tá certo? Você consegue saber mais ou menos ali, livrescamente, através de palavras e conceitos, o que é a coisa. Mas a coisa verdadeira é bem diferente. Ou seja, sabe aquela pessoa que ela sabe muito para ela, sabe fazer um negócio, mas não sabe explicar. É mais ou menos isso, tá certo? Faltam de palavras, tá certo? Então, a filosofia, por isso que o nome desse vídeo, a filosofia da educação e filosofias da educação. O que acontece? Nós estamos vendo aqui, meu amigo, minha amiga, o ser humano. O que é o ser humano? É um ente mortal. Mortal, todo mundo é mortal. Só que tem particularidades de cada um que você pode conviver com uma pessoa e não conhecer ela por completo. Tem coisas que você não vai conhecer, não vai perceber. Compreende a questão? Então, o mundo das palavras está sempre atrasado. E o mundo real, ele é muito amplo e dinâmico. Correto? Essa questão. E o que acontece aí na filosofia, por exemplo? Quando nós tínhamos ali Aristóteles, que foi discípulo de Platão, você tinha lá a primeira filosofia. O que é a primeira filosofia? A filosofia das coisas, do mundo, da física, tá certo? Beleza? Então, esse pessoal, eles estavam observando e falando de algo real que eles estavam observando. E eles criaram conceitos. Mas quando eles criam um conceito, eles por eles mesmos, eles têm uma ideia muito mais ampla do que aquele conceito. Compreende a questão? A realidade. E o que aconteceu aí com o mundo moderno? Vamos dizer assim. Você já entra numa faculdade de filosofia, por exemplo, eles já te dão aí vários conceitos de palavras que você vai estudar. E você fica analisando, estudando palavras e conceitos, olha só. E a coisa real, como é que fica?
Tá entendendo onde eu quero chegar aí? Por isso que eu te recomendo o curso do COF aí, ó, do professor Olavo de Carvalho. É muito barato. Ele se foi, mas o curso ficou. Vale a pena o investimento, né? Você vai ver que vai valer muito a pena. Mas enfim. Então, meu amigo e minha amiga, você veja, a Fórmula 1, por exemplo. Tem engenheiros, tem mecânicos que conhecem tudo de física, de química, um caramba quatro, né? De engenharia, tudo ali, aerodinâmica e tal. Projeta um carro. A ideia que eles têm de um carro, eles tentam colocar no papel. O desempenho do carro e do conjunto de equipamentos daquele carro, se vai ser eficiente, é uma outra coisa. É um dado que está além deles, somente no campo de provas. Então você veja que, por exemplo, a Red Bull, o ano passado, no começo não estava bem, mas no passar do tempo, eles foram ajustando o carro, compreende? Com a informação real, manipulando o real, não o conceito. Ah, que a aerodinâmica tal, se eu fizer isso vai dar tal. Você, o papel aceita qualquer coisa, né? Tá certo? O papel aceita qualquer coisa. Deixa eu tirar essas informações agora, é propaganda que vem, né, do grupo. Então, meu amigo e minha amiga, o que você percebe é uma coisa que você está vendo o real ali, tá certo? A sua intuição é o que você espera, o que é, né? Que seja, tá certo? Por exemplo, o treinador de futebol, ele fez vários e vários movimentos ali, ensinou, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando alguém vier brigar com você, você sai fora. Tá certo? Intelectualmente, ele foi informado sobre algo. Mas na hora do calor do jogo, será que ele vai lembrar de todas as coisinhas que o treinador falou para ele? Ou ele vai, o que vem na primeira visão dele, é a tomada de decisão ali? É uma questão que às vezes a gente observa que esses comentaristas de futebol, eles estão comentando algo que não é real. Por que não é real? Porque o jogo de futebol em si, ele carrega um peso emocional, de contato, que vai além do seu. Ele está sentado no ar-condicionado tentando analisar uma coisa, que ele está premeditando. E o jogador está de fato, né, envolvido na questão. Tá certo? Então, por isso que quando você vê um ex-jogador de futebol, quando ele vai comentar, por isso que muitos se tornam grandes comentaristas, porque ele esteve lá dentro. Ele começa a analisar por quem já participou do negócio ali dentro. Tá compreendendo a questão? E tem muitos comentaristas que não conseguem ter isso. Compreende? Não conseguem ter isso, essa visão, esse feeling, vamos dizer assim, essa intuição, essa percepção. Então, na filosofia e na academia, o pessoal fica discutindo conceitos e ideias. Vai dar o que isso aí, meu amigo? E na filosofia da educação, o que acontece? Você tem os grandes teóricos aí, tá certo? Você tem os grandes pensadores aí da educação, beleza, muito bacana, muito interessante, mas é que nem o carro de Fórmula 1, o engenheiro tá lá, o engenheiro, o mecânico, não sei quem mais, o físico, não sei o que, o químico, vai fazer um motor com óleo assim, assim, assado, enfim, muito bacana, mas vamos ver na hora vamos ver o que vai acontecer. Por isso que a EPO é a EPO. O pessoal fica falando, mas não adianta, porque ela tem um conjunto de ferramentas que sempre está na frente dos outros. Né? Você tem um aparelho que te entrega uma questão melhor, né? Na performance do aparelho. Agora, quando você vai usar o aparelho em outro computador ou outra máquina que não seja da Apple, aí que começa o problema. Tá certo? Aí já não passa a ser tão eficiente assim. Tá certo? Então, essa é a questão da filosofia da educação, que você fica estourando os teóricos, né? Paulo Freire, Emília Ferreiro, Freinet, não sei o que mais,
Winnicott, não sei o que mais, e vai ali, vai ali. Você fica nas teorias. E quando, na verdade, você tem que ter o que dá resultado. O que está dando resultado na prática. No cotidiano, no dia a dia da educação. Então você, professor, né? Então eles inverteram essa lógica. Que o professor universitário ele vai ganhar mais que você. É louco isso, né? E ele vai ficar falando sobre teorias e uma disciplina específica só que ele vai tentar dominar ali. Olha só que loucura total. Tá certo? E você, professor, está lidando com o real. Você está sentindo na pele a questão. Então, com a educação, você não pode ficar na probabilidade. Ah, acho que vai dar isso. Você não pode ficar. Você tem que ter uma questão já consolidada pelo tempo, que deu certo baseado na ciência. Não ficar discutindo teorias. Você tem que discutir métodos e metodologias que deram certo. Essa é a questão. E o pessoal fica discutindo a educação, conceitos da educação, né? Teóricos da educação. Mas a educação em si, no front, ninguém está falando. Compreendeu a questão aí, onde eu quero chegar? É isso que eu estou falando para você, meu amigo, minha amiga. Então fica o samba do crioulo doido. Sabe aquela questão, aquela coisa do... você leu muito livro de construção de casa, mas nunca construiu nenhuma. Tá certo? Você leu muito livro de maquiagem, mas não maquiou ninguém. Porque maquiar uma pessoa é bem diferente do que apenas ler algo a respeito. Tá certo? Então, a prática, essa praxis, vamos dizer assim, está desconexa da realidade. E, por exemplo, no exemplo que demos da equipe de Fórmula 1, a equipe, por exemplo, a Mercedes esse ano de 2021, não estava tão bem, o carro não estava bom, e eles estão melhorando. Através da informação do piloto de Fórmula 1 que está dirigindo o carro, passa informações, está sem aderência. O pneu para esquentar aqui está demorando para ter aderência, tá certo? Olha só. Então, baseados nessas informações de coleta de dados, você tenta melhorar o carro. Agora eu te pergunto, tem quantos doutores da educação no Brasil? Tem bastante, né? Da psicologia, da sociologia, né? Das ciências aí, tá certo? Como que com todo esse corpo de pessoas, que são cientistas assim, doutores, enfim, o rumo da educação no Brasil está indo pro buraco? Por causa disso. Fica discutindo conceitos, fica discutindo teóricos, eu gosto desse, eu gosto daquele, eu não quero saber. Eu quero saber de ser alfabetizado corretamente. Eu quero saber de segurar um lápis corretamente. Ninguém está ensinando isso para as crianças. Sempre tem as exceções, né? A casualidade de alguma alma bendita por aí, professores e professores que estão ensinando isso. Mas é engraçado, não estão ensinando isso. Então a filosofia lá da Grécia, que lidava com a primeira filosofia, depois que vem a metafísica, olha, tá certo? E o pessoal fica no conceito das coisas e já quer partir para metafísica ali, meu amigo. O que vai dar isso aí? Vai dar um samba do crioulo doido de novo, só que o número 2, no segundo ato. Entende? Então, esses doutores aí, esse pessoal, fica nesse jogo de palavras e conceitos e não sai do lugar. Então você vendo esse pessoal falar, você acha até interessante. Poxa, que palavras bonitas ele está falando, não estou entendendo nada. Mas está muito bonito ele falando ali. Então você pensa que a pessoa está sabendo o que tem que fazer, mas não sabe. Por quê? Na prática, a educação na escola, para o pai e para a mãe, está indo para o buraco. Uma outra questão dentro da educação, que é ruim, essa questão do vestibular. Você resume o que a pessoa tem que saber na educação básica
por causa do vestibular. Aí é terrível, meu irmão. Né? E deveria ser ao contrário. A pessoa tem que sair do ensino médio dominando certos conteúdos que são imprescindíveis para ela mesma, para a vida dela. Até para o mercado de trabalho. Não é essa questão da educação, o mercado de trabalho. Mas passa por que passa? Pelo que passa? Compreende? Então, nós estamos vendo e observando, né? Tem os cursos semipresenciais aí, né? Tem os cursos à distância, enfim, tem várias alternativas, mas a educação precisa ser praticada no front. E o que esse pessoal está fazendo, né? É uma enganação, uma empulhação, que é através de dados e de jogo de palavras, que eles maqueiam aqui e ali certos dados, né? Certas porcentagens aqui e acolá, para tentar justificar o que estão fazendo. Né? Então, esqueceu de fazer o óbvio, esqueceu de fazer o simples. Por isso que nós temos um grande filósofo aí antes de Cristo, né? Que ele, Esopo, né? Ele dizia uma questão numa historinha muito interessante. Então tinha um astrônomo que vivia estudando os astros, né? E fazia conta e vai para lá, vai para cá, e sobe 10 e desce 3, não sei o que mais, a quarta potência, e vai que vai, e ficava fazendo um cálculo, olhando para o céu, e um dia ele caiu no buraco. Ele caiu no buraco e ficou lá gritando, chorando, pedindo ajuda, socorro, me tirem daqui e tal. E um camponês, passando por ali, ouviu aquilo e começou a dar risada. E ele perguntou, mas por que você está dando risada? Você está dando risada por que você está dando risada? Você estuda coisas lá no alto, né? E não consegue ver o que está debaixo de você, dos seus pés ali. Qual que é o moral dessa história aí? Essa que é a questão aqui, tá certo? Que às vezes a gente não consegue ver o óbvio. Tá tão na nossa cara, a gente não consegue ver. Né? Tá tão na nossa cara ali essa questão. Por exemplo, essa pandemia. Ficamos 2 anos quase aí parados. E tem pessoas que acham que vão voltar ao normal. Não, cara. A economia não vai voltar ao normal por agora. A gente vai ter o resultado de certas tomadas de decisões lá atrás. Tá certo? Então, você veja. Não consegue ver o óbvio. E linkar as coisas. Tá certo? Então, meu amigo e minha amiga, muito além dos conceitos, aquela questão, eu estou lendo um dicionário de psicopedagogia e psicologia educacional, de filosofia da educação, você vai lá, acessa o nosso canal de podcast, o Anchor ali e tal, muito bacana, eu acho interessante aprender os conceitos, as terminologias, enfim, mas a coisa em si da educação, o real, vai muito além disso. Eu não quero saber se você fez R2, se você fez segunda licenciatura, se você fez licenciado. Não quero saber o que você é, se você tem o ensino médio, se é magistério, se não é. Não quero saber disso. Para mim o que importa é o que você sabe fazer e consegue passar para os seus alunos. Você conseguiu alfabetizar quantas pessoas? Você conseguiu ensinar matemática para quantas pessoas? Você conseguiu ensinar história para quantas pessoas? E aí vai para a filosofia, vai para a biologia e aí sim por diante. O resto é tudo conversa fiada, meu amigo. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção sua até aqui. Então, a filosofia da educação, ela tem que se debruçar do real. Então, você, professor, que está na linha de frente, você é a peça principal. Muitas pessoas tentam inverter essa questão, essa lógica. Que não concordamos com isso. Você, professor, você em sala de aula é a peça principal ali. Se você... Eu conheci uma professora, tive o prazer de conhecer nos estágios que eu fiz, né, em Campinas. Eu tive o prazer de conhecer aí, ó, 3 professoras aí que eu carrego os ensinamentos delas até hoje comigo. Foi na educação infantil, né, em Campinas. E foi
nos anos iniciais ali, também em Campinas, 2 professoras, uma de manhã e o estágio que eu fiz na mesma escola, nos anos iniciais, só que de tarde. Essa professora de tarde, que quando eu estudei com ela era pedagoga, ela tinha o magistério, né? Depois ela foi fazer pedagogia. Ela fez especialização em psicopedagogia e ela já tinha isso aí, tá certo? E ela estava fazendo mestrado em educação. E ela estava usando a sala de aula dela com que ela observava o que estava dando certo ali, e ela foi tentando fazer um trabalho em cima disso aí. Tá compreendendo? Essa que é a questão, meu amigo. Então, a academia está muito distante da realidade do objeto, do objetivo que é a educação. Então eles ficam falando lá, enchendo linguiça lá em cima, e aqui para baixo tá tudo errado. E aí você vê médico que não sabe observar corretamente o seu paciente, perceber certas coisas. Por exemplo, você vai ficar filosofando em cima de conceitos e tal, você não vai para lugar nenhum. Você leu no livro, se a pessoa tiver assim, tiver assado, tiver a coisa, pode ser que ela venha bater em mim. Na hora do vamos ver, que você observa que a pessoa vai te bater, você percebe. Percepção, você sente. É na hora. Você não ficou filosofando. Vou filosofar pra ver. Deixa eu pensar na minha casa se essa pessoa vai me bater ou não. Você já sentiu que vai, então você saiu fora. Você percebeu, opa! Né? Você pensou, tá tendo uma briga ali, deixa eu pensar, filosofar na minha casa se vai ter uma briga ou não. Ô, meu irmão, a educação não é isso. Deixa eu pensar, que nem a filosofia, a psicologia é a mesma coisa. Você tenta enquadrar o ser humano nos quadradinhos, mas sempre o ser humano ele se sobressai esses quadradinhos por causa da identidade. Aí vai pela psicologia cognitiva. Ele vai no cérebro, tem que ser assim, tem que ser assado. Ele vai bem, mas o real é sempre tá muito além disso aí só. Aí é um caminho que você tem para você te levar até algum lugar, mas daquele lugar em diante você vai precisar de outros elementos, de outros conhecimentos práticos ali que estão muito além da psicologia cognitiva, da filosofia em si, de tudo isso aí. Então é a realidade, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau.